A neuroinflamação pode se manifestar com sintomas psiquiátricos, como os distúrbios de humor, como alterações de apetite, alterações de saciedade, que vêm desse processo de neuroinflamação. E qual que é a fonte desse fogo que alimenta a neuroinflamação? Pode ser o próprio sistema digestivo, com aumento de permeabilidade, absorção de LPS microbianos, sinalização inflamatória, e essa sinalização inflamatória pode se refletir como um quadro de neuroinflamação. Hoje, a gente acha até que esse mecanismo é o mecanismo mais importante. Nessa ligação de intestino-cérebro. Porque o nervo vago, o 10º par craniano, ele liga o sistema nervoso central ao sistema nervoso entérico. E o nervo vago é o pai que comanda o sistema digestivo, tanto para motilidade, quanto para secreções, até o terço distal, que aí a gente tem as fibras sacrais, que aí já não é mais nervo vago. Mas até o terço distal, até o reto, pelo menos, é o nervo vago. Então, que dá motilidade, que dá secreções, que comanda a absorção de nutrientes, as secreções, eu digo, de enzimas, de líquidos, de eletrólitos. Então, o vago tem uma atividade muito importante. Agora, a gente sempre achou que essa ação do vago era daqui para cá. Então, hoje a gente sabe que o nervo vago, ele é muito mais dos intestinos para o cérebro, dando informações ao sistema nervoso central do estado do sistema digestivo, inclusive sendo uma das vias de comunicação desse processo inflamatório. Aí as pessoas podem estar falando assim, da onde vem esse processo inflamatório da neuroinflamação? Normalmente isso vem da principal fonte inflamatória no nosso corpo, que é a ecologia intestinal. Então, dentro do sistema digestivo, nós temos trilhões de micro-organismos habitando um lugar muito pequeno, disputando o alimento entre si e conosco, porque eles se alimentam daquilo que a gente se alimenta, e é muito fácil desequilibrar este ambiente. Eu costumo dizer que o sistema digestivo é um cortiço. Sabe assim, que tá várias famílias num lugar pequenininho, aquela é uma zona de tensão. Se alguém dormir no ponto, o outro vai lá e toma o quartinho dele. Mas é bem assim mesmo. É o que está acontecendo no sistema digestivo. Como que isso pode acontecer? Pelo uso de antibióticos, pela dieta excessivamente rica em carboidratos refinados, em produtos alimentícios, em corantes, aromatizantes, conservantes, bisfenol A, então os contaminantes ambientais. A gente pode falar aí derivados de petróleo, mas tem também a questão dos organofosforados, os metais pesados, que hoje em dia a gente prefere chamar de metais tóxicos. Então, chumbo, mercúrio, alumínio. Isso às vezes está na flúor. No meu primeiro livro eu falo do cloro, da água clorada. Então, tudo isso pode alterar o equilíbrio microbiano, favorecendo o crescimento de cepas que são mais resistentes. E, normalmente, as cepas mais resistentes são mais patogênicas. Então, o que que acontece? O nosso sistema imune corre para lá, para falar, eu tenho que controlar isso daqui, porque aquilo ali é a maior área de fronteira entre nós e o meio externo. Então, o que que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de como essa criança foi gerada, então, desde a gravidez da mãe, como eram os hábitos da mãe, a epigenética, como foi modulada nessa gravidez, nessa criança, como foi o parto normal, parto cesárea, se foi cesárea, entrou em trabalho de parto, teve algum sofrimento, infecções urinárias na mãe, por exemplo, durante a gestação, até a questão emocional da mãe, como a mãe estava quando ela engravidou, foi uma gravidez desejada, planejada, ela teve muito estresse nessa gravidez, como é que era a relação dela com o pai da criança, como era, inclusive, o pai da criança, como é que veio esse espermatozoide, quais eram as condições desse espermatozoide. Então, tudo isso influencia no estabelecimento dessa microbiota e desse processo inflamatório. Claro que a gente tem algumas coisas que dão uma tendência maior as pessoas terem um ambiente mais saudável. Então, assim, uma gravidez planejada, tranquila, sem excesso de estresse para a mãe que comia só comida de verdade durante a gravidez, não se expunha a muitas toxinas ambientais, que tinha um ambiente tranquilo, que dormia bem, entrou em trabalho de parto tranquilamente, naturalmente,
como deve ser. A criança nasceu de parto normal, a criança foi amamentada. Essa criança precisou ficar na UTI quando nasceu, precisou de oxigênio, precisou de UTI, usou antibiótico, foi amamentada pela mãe ou não. Isso tudo eu pergunto em consulta, porque às vezes até tem velhinha que eu pergunto. Ela fala assim, mas doutora, né? Então, a senhora sabe dessas histórias? A sua mãe te contava? Porque isso normalmente faz parte da família brasileira, a gente contar como é que foi o parto. E depois, como é que foi sua infância? Ficava muito doente, tomou muito antibiótico, tinha quantos irmãos? Até isso interfere. A maioria das pesquisas que a gente tem, que faz essa ligação cérebro-intestino, foca em microbiota. E eu acho isso um pouco errado. Por quê? Porque a gente tem muito que a gente não sabe sobre a microbiota. Os estudos, principalmente quando a gente fala em comportamento, os estudos, a maioria deles, são com ratos. Como que eu avalio o comportamento do rato? Outra coisa, o rato é um bicho noturno. Ele tem uma cronobiologia totalmente diferente da cronobiologia humana. Então, a interpretação de sutilezas fica muito difícil. E quando a gente está falando em microbiota, a maioria dos estudos é feito com fezes. E fezes que é uma excelente fonte de informações, mas, a meu ver, não é a melhor fonte de informações sobre microbiota. Justamente porque a microbiota que sai nas fezes é uma microbiota de passagem. Não é normalmente a principal microbiota que está em contato com as vilosidades intestinais, que ali e que vai ficar lá, que não vai sair. Então eu teria que estudar isso com biópsias, que fica muito difícil. Primeiro, porque o acesso é complicado. Segundo, porque tem morbidade, eu não vou ficar biopsiando todo mundo, tem risco de uma perfuração, de sangramento. E fora que isso seria de um custo muito difícil de ser colocado em prática no estudo clínico, vamos dizer assim, de padrão ouro.